Então, gente, bom dia para vocês, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física, né? Nessa nossa sala de aula virtual. E a aula de hoje, galerinha, é uma continuação da aula passada. Na aula da semana passada, a gente viu a explanação do conteúdo da segunda lei de Newton, né? A gente já viu a primeira e a terceira lei de Newton, que são as leis que são embasadas em teorias, né? Tem mais a parte teórica do que a parte de cálculo. Porém, a segunda lei de Newton, ela envolve cálculo, ela envolve uma formulazinha, né? F igual a m vezes A, ou seja, força igual a massa vezes aceleração. Deixa eu aparecer aqui para vocês, fica melhor até para vocês verem mais ou menos. Tá todo mundo me vendo? Eu tô. Pronto, beleza, galerinha. Vê só. Na aula passada, a gente aprendeu o conceito, né, da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Tá bom? A gente viu, por exemplo, a fórmula que a gente vai utilizar para o cálculo de questões, né? Força igual a massa vezes aceleração. A gente aprendeu o conceito de força, né? A gente aprendeu o conceito de força resultante, como achar a força resultante. A gente aprendeu que, para achar a força resultante, se as forças estiverem atuando no mesmo sentido, a gente soma essas forças para calcular a força resultante. Se estiverem em sentidos opostos, a gente subtrai para poder calcular essa força resultante, né? E daí poder aplicar na fórmula. E aqui eu trago para vocês uma lista de exercícios sobre a segunda lei de Newton, né? Chamada de, mais conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões para a gente debater, tá certo? Para que vocês possam, né, fixar melhor esse conteúdo. As imagens não estão... A imagem aqui não está na frente da nossa telinha, não é isso? Tá dando para vocês lerem aí completamente o slide? Hein, gente? Tá dando para fazer... O meu dá. O meu dá. Pronto, ok. Gente, eu quero que vocês acompanhem comigo a resolução dessas atividades, tá certo? Aqui eu vou envolver também primeira, terceira lei de Newton. Eu faço um apanhado das 3 leis de Newton nessa lista de exercícios, tá bom? Esse primeiro quesito é uma questão da PUC do Rio de Janeiro, né? PUC significa Pontifícia Universidade Católica, né, do Rio de Janeiro, que vai nos dizer o seguinte, ó, às vezes eu dou uma paradinha aqui, que é para colocar mais alunos para dentro da sala de aula, tá certo? Deixa eu ver quantos participantes nós temos até o momento. Nós temos Alan Félix, Ana Nínive, Heitor, Letícia, Leandro, Pedro Rodolfo e Kivson. Então, vamos começar a nossa aula. Bom dia para quem está chegando agora, né? Então, essa primeira questão, ela nos diz o seguinte, ó. A primeira lei de Newton afirma que, se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo for zero, o corpo, aí ele dá 5 alternativas, né? Terá um movimento uniformemente variado. Letra B, apresentará velocidade constante. Letra C, apresentará velocidade constante em módulo, mas sua direção poderá ser alterada. Letra D, será desacelerado. E letra E, apresentará um movimento circular uniforme. Galerinha, o que é que nos diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é sobre a inércia. O que é que significa a palavra inércia, gente? Alguém pode responder? Repouso. Repouso. Quantos tipos de repouso nós temos na primeira lei de Newton? 3. 2. 2. 2. Quais são esses 2 repousos? Eu vou falar para vocês agora. O primeiro é quando o corpo está parado, com velocidade igual a zero. Por exemplo, vocês agora na casa de vocês, para assistir essa aula, talvez vocês estejam parados, estejam em repouso, né, com velocidade igual a zero. Esse é o primeiro repouso, né, quando algo não está se movendo. E o segundo repouso é quando algo está se movendo, porém com velocidade constante. Ou seja, vamos supor que um corpo esteja agora com a velocidade de 100 km por hora
E esse corpo vai permanecer infinitamente com a velocidade de 100 km por hora, sem nunca essa velocidade variar. Então, se essa velocidade ela permanece constante e sem nunca variar, a gente também diz que esse corpo está em repouso, porque a velocidade dele é constante. Então, a primeira lei de Newton afirma, eu vou ler de novo essa questão para que vocês entendam, tá certo? Ele diz assim, ó, a primeira lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo for zero, o corpo... Aí a resposta correta dessa alternativa, galerinha, é letra B. O corpo apresentará velocidade constante. Se a soma de todas as forças for igual a zero, esse corpo permanecerá, né, com velocidade constante. Jamais esse corpo poderia estar em movimento variado, né, ou movimento circular, ou movimento desacelerado, porque esse corpo ele está com velocidade constante, e essa velocidade constante nunca vai variar, certo? Então, de acordo com a primeira lei de Newton, se a resultante das forças que atuam sobre o corpo for zero, ele permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Alguma dúvida, gente, nessa primeira questão? Não. Nenhuma, né? Vamos continuar aqui. Segundo quesito. Segundo quesito diz o que para a gente? Ele diz assim, ó. Aqui, gente, já é uma questão sobre a segunda lei de Newton, onde a gente vai precisar do cálculo e da nossa fórmula, tá bom? Ele diz assim, sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção, porém essas duas forças operam em sentidos opostos, né? E corresponde uma força a 60 newton, né? A unidade de medida de força é o newton, representado por um N maiúsculo. Então, corresponde a 60 newton e 20 newton. Aí ele dá o ponto e continua com a pergunta. Determine a aceleração que esse objeto movimenta-se. Qual é a aceleração desse objeto? Galerinha, olhem para cá agora, por favor, para essa tela. Imagine aqui esse bloco. Esse bloco aqui, todo mundo está vendo o que eu estou segurando? Todo mundo está vendo? Uhum. Isso aqui é uma caixinha. Vamos supor que a minha mão que está segurando seja uma mesa. Vai ter duas forças atuando nesse corpo. Uma empurrando para cá com a força de 60 newton e outra empurrando para cá com a força de 20 newton. Aí eu pergunto para vocês, qual é a força que vai ganhar? A de 60 newton ou a de 20 newton? A de 60. A de 60 newton. Mas para eu achar a força resultante, se elas estão atuando em sentidos opostos, eu vou ter que fazer uma soma ou uma subtração dessas forças? Uma subtração, pois são sentidos opostos. Uma subtração, porque são sentidos opostos. Muito bem. Foi Leandro que respondeu, foi? Foi eu. Parabéns, Leandro. Muito bem, é isso mesmo. Eu faria uma soma se elas estivessem atuando no mesmo sentido. Lembre-se da aula passada. Como são sentidos opostos, a gente faz uma subtração dessas forças para achar a força resultante. Então, aqui, ó, como as forças que atuam sobre o corpo possuem sentidos opostos, podemos determinar a força resultante por meio de uma subtração. Então, a força resultante, que a gente chama de FR, vai ser igual à força 1, que é de 60 newtons, menos a força 2, que é de 20 newtons. Aqui está sendo feita uma operação de subtração, porque ele diz aqui em cima, ó, que essas forças atuam em sentidos opostos. E 60 menos 20 dá 40 newton. Então, essa é a força resultante. A força de 60 newtons menos a força de 20 newtons vai ter uma força resultante de 40 newtons. Alguma dúvida em achar a força resultante quando os sentidos forem opostos? Não, eu tenho uma dúvida. Ei, professor. Não? Pois não? Tem como resultado dar negativo, tipo, menos 40 newton, menos... Veja só, não vai ter como dar negativo, porque a força que você faz sobre um corpo, ela é sempre positiva. Você não pode fazer uma força negativa. A mesma coisa acontece na geometria. Na geometria, a gente não tem medida negativa. A gente só tem medida positiva. Por exemplo, eu não posso dizer
nem você pode dizer também que você tem menos 1,70 m de altura. Você pode dizer isso? Não, porque na geometria o comprimento ele é sempre positivo. A gente só usa números negativos para outras coisas, mas na geometria ou unidade de medida de força, esses valores não podem ser negativos. Quando você empurra alguma coisa, você está fazendo uma força positiva em relação àquela coisa. Alguma dúvida? Não. Não, né? Pronto. Então, achamos a força resultante de 40 newtons. Agora, galerinha, a gente vai jogar na nossa fórmula. Qual é a fórmula da força? Força é igual à massa do corpo multiplicado pela aceleração. Galerinha, essa fórmula aqui, vocês têm que se lembrar dela, tá bom? Esqueça seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, mas não esqueça essa fórmula, não. Força é igual a massa vezes aceleração. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Força, a força não, a massa, representada pela letra M, a massa é a mesma coisa que peso ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Diferentes. Lembrem-se do que eu disse na aula passada. Por exemplo, se você agora quiser levantar um objeto de 200 kg de massa, 200 kg de massa, você vai conseguir levantar esse objeto, se ele estiver agora na sala da sua casa ou no seu quarto, você consegue levantar ele? Não. Não, nem eu também consigo. Mas vocês sabem por que a gente não consegue levantar? Por causa da gravidade. Muito bem, por causa da gravidade. Alguém sabe quanto é a gravidade aproximadamente aqui na Terra, no nível do mar? Vou pedir ajuda do meu amigo Google aqui, só um minuto. Não precisa não, eu respondo para vocês. Aqui no nível do mar é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente arredonda geralmente nas questões para 10 metros por segundo ao quadrado, para a gente não ter que trabalhar com número decimal. Mas vamos supor que seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Vocês sabem quanto é a gravidade na Lua? Vocês acham que é maior ou que é menor que na Terra? É zero lá, né? Não é zero. Não é zero, não. Se fosse zero, os astronautas eles não pisariam na Lua, eles ficavam flutuando sobre a Lua. Mas eles pisaram na Lua, então existe gravidade. Mas essa gravidade ela é menor do que na Terra, ela é praticamente 5 vezes menor do que na Terra. A gravidade na Lua ela é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, é bem menor que na Terra. Essa gravidade da Lua ela se assemelha muito à gravidade da piscina, da praia. Por exemplo, você não conseguiria agora na sua sala ou no seu quarto, onde você estiver agora, levantar um objeto de 200 quilogramas, você não conseguiria. Mas se a gente colocasse agora esse objeto numa piscina, você conseguiria levantar ele, fazer ele boiar? Conseguiria. Por que você conseguiria agora? Por causa da gravidade da água. Por causa da gravidade da piscina, que é bem menor do que fora dela. Fora dela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Dentro dela vai ser praticamente a da Lua, 5 vezes menor. Ou seja, a massa desse corpo vai continuar tendo 200 quilogramas, ela não vai variar, a massa não varia. Quem varia é o peso. O peso varia de acordo com a gravidade do local. Quanto maior a gravidade, maior é o peso. Quanto menor a gravidade, menor é o peso. Essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Então, na água, esse corpo vai continuar tendo 200 kg de massa. Ele não vai mudar. Não é porque ele entrou na piscina que ele vai deixar de ter 200 kg. Mas o que foi que variou para você conseguir levantar ele? O peso. Por que você conseguiu agora? Porque quanto menor a gravidade, menor é o peso desse corpo. Então, lembre-se sempre disso. Peso é diferente de massa. A massa, ela nunca varia. Se eu me teletransportar agora aqui da Terra, de onde eu estou, no quarto da minha filha, para a Lua, se eu sair daqui com 80 kg de massa, eu vou chegar na Lua com 80 kg de massa. O que variou foi meu peso. Meu peso aqui na Terra, ele é grande porque a gravidade da Terra também é grande. Quando eu chegar na Lua, se eu der um salto, eu vou ficar como se fosse flutuando. Eu vou cair no solo? Vou, porque existe gravidade. Mas vou demorar a cair no solo. Por quê? Porque meu peso diminuiu. Por que meu peso diminuiu? Porque a gravidade da Lua também diminuiu. Alguma dúvida nisso?
Não. Não. Então, gente, sempre entendam esse conceito, essa diferença entre massa e peso. Professor, por que o senhor está tocando tanto nessa tecla? Porque as nossas próximas aulas vai ser em relação à força-peso. O que a gente está tratando na segunda lei de Newton é no plano horizontal, gente, como se a gente tivesse uma linha reta. Quando a gente tratar de força-peso, que vão ser nossas próximas aulas, é no plano vertical, como se algo estivesse caindo na Terra. E quando alguma coisa cai na Terra, a força que está atuando sobre o corpo é a força peso, a força da gravidade. Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai precisar saber dessa diferença entre massa e peso. Massa nunca varia, quem varia é o peso, de acordo com a gravidade do local. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Júpiter, que é o nosso maior planeta do sistema solar, né? É um planeta muito grande, cabe todos os planetas dentro de Júpiter, né? Mas Júpiter ainda é muito pequeno em relação ao Sol, mas vamos deixar o Sol de lado, vamos falar só de planeta, né? Júpiter é um planeta gasoso, ele não tem superfície como a Terra. A gente nunca poderia pisar em Júpiter, porque Júpiter é composto só de gás. Como é que a gente vai pisar em algo que é gasoso? Não tem condição. Mas se porventura a gente conseguisse pisar em Júpiter, vocês sabem quanto é a gravidade de Júpiter, galerinha? Alguém quer dar algum chute? Tem alguma ideia? Eu Não. daria 5. 5 metros por segundo. Não. A gravidade de Júpiter é mais do que o dobro que na Terra. Vale aproximadamente 25 metros por segundo ao quadrado. Vamos supor que Júpiter fosse todo em linha reta, né? Um plano horizontal. Por exemplo, se você for agora em linha reta, da sala para o seu quarto, você vai cansar? Não. Não. Vamos supor que você Não. vá agora em linha reta, você ande 100 quilômetros, você ande sua rua todinha, vamos supor que sua rua tenha 100 metros. Você vai cansar andando apenas 100 metros? Não. Não. Agora, se você agora subir a ladeira da Serra, aquela ladeira da Misericórdia de Olinda, quando você chegar lá em cima, você vai estar cansado? Vai. Vou. Qual é a diferença de um plano horizontal para um plano inclinado? Que o plano inclinado você vai cansar mais, porque vai gastar mais energia. Mais ou menos isso. Posso dizer o que acontece de fato quando você está subindo a ladeira? Quando você está subindo a ladeira, você está fazendo uma força para subir e a gravidade está lhe empurrando para descer. Você concorda comigo? Concordo. A gravidade, ela atua no sentido de cima para baixo. Por isso que se eu jogar, por exemplo, essa caneta aqui, eu vou jogar ela agora até aqui meu birô. Se eu soltar essa caneta, tirar minhas mãos dela, ela vai ficar aqui flutuando ou ela vai cair? Ela vai cair. Por que ela vai cair? Qual é a força que está atuando nessa caneta para ela descer? A força da gravidade. Concorda comigo? Uhum. A força da gravidade que vai empurrar ela para baixo chama-se força-peso na física, galerinha. Quando eu soltar essa caneta, ó, ela caiu. Por quê? Porque a força-peso empurrou ela para baixo. Mas ela entrou dentro da Terra, ela foi para dentro da Terra, para dentro do solo, ou ela parou? Ela parou. Sabe por que ela parou? Porque tem outra força empurrando ela para cima. Essa força que empurra ela para cima, ela chama-se força normal. Então, note que sobre um corpo tem duas forças atuando sobre ele. Uma para baixo e uma para cima. Uma para baixo, não deixando esse corpo ficar flutuando, e uma para cima, não deixando esse corpo entrar dentro da Terra. Ele vai ficar no chão ou numa mesa se você soltar. E depois, quando eu soltar, vai ter uma hora que essa caneta, vocês não estão vendo aqui, mas ela ficou em repouso. Ela não está mais se movendo. Por quê? Porque essa força que empurra lá para baixo e a força que empurra lá para cima, elas vão se anular. Elas vão ter a mesma força, né? A mesma intensidade. Se a força de cima fosse maior ou se a força de baixo fosse maior, essa caneta estaria tremendo em cima da mesa, porque uma força estaria ganhando sobre a outra, porque uma seria maior que a outra. Mas essa caneta ela não está tremendo, ela está em repouso. E se ela está em repouso é porque essas forças elas se anularam. Se anularam de que forma, professor? Elas possuem a mesma intensidade. A mesma intensidade da força de baixo é a mesma intensidade da força de cima. Então, se são a mesma intensidade, essas forças entrou em equilíbrio. Se entrou em equilíbrio, essa caneta vai ficar em repouso.
Deu para entender esse conceito? Esse conceito está ficando melhor explicado para vocês, galerinha? Tá de boa, dá para entender. Tá de boa, não tá? Então vamos lá. Agora, o que é que eu quero descobrir nessa questão? A aceleração em que esse objeto se movimenta. Para eu descobrir a aceleração, eu vou jogar os dados da minha fórmula. Força é igual a massa multiplicado pela aceleração. Quem é a força? A força é a força resultante, que eu encontrei de 60 menos 20, que deu 40 newton. Então, no lugar da força resultante, a gente substitui por 40, já aqui no final, ó. Acompanha aqui o cursor do mouse. Igual a massa desse corpo, ele diz aqui, ó, sobre um corpo de massa igual a 20 kg, então a massa de 20 kg multiplicado pela aceleração que a gente quer descobrir. Então, note que eu vou ter 40 igual a 20A. Note que isso daqui é uma equação de primeiro grau, onde a gente quer descobrir o valor de A. Sendo que por 20 está aqui multiplicando e está me atrapalhando. Então, esse 20, ele vai ter que sair do segundo membro e ir para o outro membro. Se ele está multiplicando, ele passa para outro membro com que operação, gente? Dividindo. Dividindo. Então, eu vou ficar com A igual a 40 dividido por 20. E 40 dividido por 20, a gente encontra o resultado dessa divisão igual a 2. Então, a aceleração igual a 2. A unidade de medida de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Então, a aceleração com que esse objeto se movimenta é de 2 metros por segundo ao quadrado. Alguma dúvida, gente? Não, mas aí, professor, um exemplo, o senhor faz uma prova, exemplo, o senhor vai fazer prova. É obrigado a botar o metro por segundo quadrado? Sim, não, né? Claro. É a unidade de medida de aceleração. Se ele pedisse a força, a unidade de medida de força é o Newton. Você colocaria a letra N do lado da resposta. Se ele quisesse que você descobrisse a massa, você iria colocar o quilograma ao lado do valor que você encontrou a massa. Então, lembre-se, unidade de medida de força é o Newton, representado pela letra N maiúscula. A unidade de medida de massa é o quilograma. Quando você sobe numa balança de uma farmácia, o que você está vendo lá não é seu peso, é sua massa dada em quilograma. E a aceleração, a unidade de medida de aceleração. Tanto a aceleração no plano horizontal, como a aceleração no plano vertical, que seria a aceleração da gravidade, ambas são dadas em metro por segundo ao quadrado. Alguma dúvida nisso, gente? Não. Nenhuma, né? Vamos para a terceira questão, então. Terceiro quesito, ele nos diz assim, ó. Um carro, durante um trajeto de 400 metros, né? Então, esse é o nosso espaço, nossa distância, 400 metros, sofre um aumento de velocidade. Ele estava com a velocidade inicial de 20 metros por segundo, acelerou mais um pouquinho e dobrou a sua aceleração. Ele foi para uma velocidade agora de 40 metros por segundo. Então, notem que já de dados aí eu tenho o meu espaço de 400 metros, eu tenho minha velocidade inicial de 20 metros por segundo e tenho a minha velocidade final de 40 metros por segundo. Ponto. Sabendo que a massa do veículo, né, somada à massa de seus ocupantes, corresponde a 1.200 quilogramas, né? O veículo, a massa do veículo mais os passageiros é igual a 1.200 quilogramas de massa. Aí ele pede, determine a força necessária para proporcionar tal aceleração. Qual foi essa força usada para que esse carro pudesse se movimentar? Então, primeiro, galerinha, para eu jogar na forma força igual a massa vezes aceleração, né, para eu descobrir a força, eu preciso descobrir a minha aceleração. Ele quer que a gente descubra F. Mas como é que eu vou descobrir F se eu também não sei quanto vale A? Eu só sei quanto vale M, a massa, que é 1.200 quilogramas. Mas eu não sei quanto vale A. Se eu fosse jogar nessa fórmula, eu ia ter força, que eu não sei, quero descobrir, igual a massa, que é 1.200, multiplicado por A. Mas em momento nenhum ele me dá aceleração nessa terceira questão. E como é que eu vou fazer para descobrir a aceleração? Através da equação de Torricelli. Galerinha, esse assunto de equação de Torricelli, ele foi passado nas minhas aulas gravadas na escola, que foram postadas no YouTube. Para eu descobrir, não é, a aceleração, ou velocidade final, ou velocidade inicial, ou espaço percorrido, eu jogo na equação de Torricelli, já que em momento nenhum da questão ele se refere a tempo.
Então, se ele não se refere a tempo, eu posso jogar na equação de Torricelli. Vocês estão lembrados dessa aula? Alguém está lembrado? Eu lembro da aula, só não lembro como é a equação. A equação é essa daqui, ó. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial também ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Note que ele me dá a velocidade final, que é de 40 metros por segundo. Então, vai ficar 40 elevado ao quadrado. Isso ele me dá na questão, né? Ele diz que o corpo sai de uma velocidade de 20 metros por segundo para 40 metros por segundo. Então, a de 20 metros por segundo é a minha velocidade inicial e 40 metros por segundo é a velocidade final. Então, ele dá aqui velocidade final ao quadrado, que é 40. Né? Então, 40 ao quadrado, igual a velocidade inicial, que foi de 20 metros por segundo, né? Também ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Esse 2 aqui é da fórmula, tá? Mais 2 vezes a aceleração que eu quero descobrir, vezes o espaço percorrido. Ele diz que esse espaço, o carro percorreu um trajeto de 400 metros. Então, no lugar de ΔS, a gente substitui por 400. Agora, sai a física e entra a matemática, né? 40 elevado ao quadrado é 40 vezes 40, que dá 1.600, igual 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400, mais, aqui eu multiplico esses 3 fatores, ó, aqui são 3 multiplicações, ó, 2 vezes A, 2A, 2A vezes 400, 800A. Alguma dúvida até aqui? Não. Então, aqui eu tenho uma equação de primeiro grau. Vou organizar. Ó. 800A é igual a 1.600. Se esse 400 está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, menos 400. Então, 800A é igual a 1.600 menos 400 dá 1.200. Então, eu fiquei com 800A igual a 1.200. Como eu quero achar o valor de A, esse 800 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então, A igual a 1.200 dividido por 800. Posso cortar os 2 zeros do numerador com os 2 zeros do denominador e fico com 12 dividido por 8. E 12 dividido por 8 dá 1,5. Então, a minha aceleração foi igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Alguma dúvida em achar a aceleração, galerinha? Não. Nenhuma, né? Agora eu vou jogar na fórmula de força. Na verdade, ele não quer aceleração, ele quer determine a força. Mas para eu jogar nessa fórmula de força, eu teria que descobrir a aceleração antes. Como a gente descobriu que é 1,5 agora, a gente vai substituir. Ó. Força resultante é igual à massa do corpo, que é de 1.200 kg, multiplicado pela aceleração que a gente encontrou através da equação de Torricelli, que encontrou 1,5. Quando a gente multiplica agora 1.200 vezes 1,5, a gente encontra a força resultante igual a 1.800 newton. Então, a força para impulsionar esse carro de uma velocidade de 20 metros por segundo para uma velocidade de 40 metros por segundo, o carro pesando 1.200 quilogramas com seus ocupantes dentro, essa força foi igual a 1.800 newtons. Alguma dúvida nessa terceira questão, galerinha? Alguma dúvida? Não. Nenhuma, né? Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, ele diz assim, ó. Quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo é 10 newton, sua aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Ponto. Se a resultante das forças fosse 12,5 newtons, a aceleração seria de quanto? Né? Ele está dizendo aqui, ó, que quando a resultante das forças atuam sobre o corpo com a força de 10 newtons, sua aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, se a resultante das forças deixasse de ser 10 newtons e passasse a ser 12,5 newtons, qual seria essa aceleração? Aí aqui eu trago a solução detalhada para vocês. Ó. Inicialmente, devemos encontrar a massa desse corpo. Ele só fala aqui em força e em aceleração. Cadê a massa desse corpo? Vamos descobrir. Então, inicialmente, devemos encontrar a massa desse corpo. Como são dadas a aceleração e a distância, desculpe, a aceleração aqui não seria a distância não, a aceleração e a força, podemos usar a equação força igual a massa vezes a aceleração, para descobrir a massa do corpo. Então, para eu descobrir a massa do corpo, eu vou isolar a massa nessa equação. Essa aceleração que está multiplicando, eu vou passar ela dividindo. Então, eu vou ficar com massa igual a força dividido por aceleração. Massa vai ser igual. A força desse corpo é de 10 newtons
e sua aceleração de 4 metros por segundo. Quando a gente divide 10 dividido por 4, a gente encontra uma massa igual a 2,5 quilogramas. Essa massa aqui serve para tudo dessa questão. Por quê? Porque a massa ela nunca varia, a massa sempre permanece a mesma. Então, agora eu vou encontrar a força resultante de 2. Né? Quando a força for 12,5, eu já tenho a massa que é de 2,5, falta agora eu descobrir a aceleração. Então, a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Como eu quero descobrir a aceleração, essa massa que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, isolo a aceleração. A aceleração vai ficar igual a força dividido pela massa. A aceleração vai ser igual a força é de 12,5 newton, dividido pela massa, que é a mesma massa que a gente encontrou em 1, já que a massa não varia, a massa igual a 2,5 kg. E quando a gente divide 12,5 por 2,5, a gente encontra uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, configurando a alternativa correta, a alternativa B, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente pode dizer que quando a força, né, do corpo for de 10 newton, sua aceleração é de 4 metros por segundo. Agora, se essa força aumentar para 12,5 newtons, a sua aceleração deixa de ser 4 metros por segundo e passa a ser 5 metros por segundo. Alguma dúvida nessa quarta questão, gente? Alguma dúvida? Não. Nenhuma, né? Galerinha, eu tenho ainda o quinto e o sexto quesito. Esse quinto e sexto quesito é bem tranquilo de fazer. O quinto, por exemplo, ó, o quinto quesito ele nos diz o seguinte, ó, preste atenção. O quinto quesito ele fala assim: um corpo com massa de 5 kg, ele está dando a massa de 5 kg, é submetido a uma força de intensidade de 25 newtons. Qual é a aceleração que ele adquire? Então, ele está lhe dando a massa do corpo de 5 kg e está lhe dando a força de 25 newtons. Ele só quer saber a aceleração. Você vai jogar na nossa fórmula. Força igual a massa vezes a aceleração. Como você quer descobrir a aceleração, essa massa que está multiplicando, você passa para o outro lado dividindo. Então, você vai ter a aceleração igual a força dividido pela massa. Agora, você só vai substituir os valores que ele lhe deu. Qual foi a força aplicada que ele diz na questão? Foi a força de 25 newtons. Qual é a massa desse corpo que ele diz na questão? De 5 kg. Então, quando você divide 25 por 5, você encontra uma aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, configurando a alternativa correta, a alternativa é. Alguma dúvida nessa quinta questão? Não. Nenhuma, né? Aí eu tenho um sexto quesito, galerinha, que esse sexto quesito eu vou deixar para vocês responderem em casa, tá bom? Vou deixar para vocês responderem em casa, ele não está respondido. A nossa aula já está na contagem regressiva aqui, está faltando 1 minuto e meio praticamente para terminar a nossa aula, tá certo? Vê só, galerinha, esse slide eu vou mandar para vocês no grupo, tá certo? Daqui a pouquinho eu estou mandando, para que vocês possam ter esse material e estudar para quando a gente tiver alguma atividade avaliativa, que esse assunto vai estar lá na atividade avaliativa, tá bom? Na próxima aula, a gente vem com uma ficha de exercícios para vocês fazerem na nossa sala virtual como atividade de classe. Alguma dúvida, gente, na aula de hoje? Não. Não, né? Então, galerinha, sempre façam essas atividades, nunca deixem de fazer, sempre estudem, assistem minhas videoaulas. Essa videoaula daqui a pouco vai estar lá no YouTube para quem quiser revisar, ter acesso, tá bom? Desejo a vocês, galerinha, um bom final de semana, tá bom? Fiquem com Deus e até sexta-feira que vem. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Tchau.